Parentalidade. Você já ouviu falar desse termo? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Bom, a parentalidade é um termo que foi desenvolvido pela psicanálise, então tem muito tempo que esse termo ele foi desenvolvido, tá? Porém, ele vem ganhando força aí, algumas pessoas já escutaram a falar desse termo de parentalidade, outras pessoas, né, sabem o que significa, outras não, outras têm alguma ideia do que pode ser a parentalidade, porque tem a ver aí com talvez uma relação familiar, né? Mas o que é esse termo, né? Do que de fato estamos falando da parentalidade? Esse é um termo moderno, né, para descrever a junção da maternidade e paternidade. Então, quando a gente vai falar das funções, né, de uma mulher que faz os cuidados do seu filho, a gente está falando de uma maternidade. E quando a gente fala de um pai que está fazendo as funções ali para o seu filho, a gente está falando, né, da paternidade. E esses dois juntos, a maternidade e a parentalidade, ele vai juntar ali o que chamamos de parental. Então, é o plural de pai e mãe que vai trazer a parentalidade, tá? Mas esse termo, ele é bem mais amplo do que só a figura da mãe e a figura do pai. A gente fala em termos de parentalidade, aquela pessoa que faz ali o cuidado, né, de imediato do bebê. Digamos que o cuidado primário desse bebê, aquelas funções primárias que ele necessita, né? O vestir, o comer, enfim, todo aquele dia a dia que o bebê precisa ali para o bebê ou a criança, na realidade, ela precisa ali do adulto para o cuidado. Então, essa pessoa, né, não necessariamente o pai ou a mãe que exerce essa função, também está inserido nesse termo da parentalidade, tá? Tem muitas crianças que são cuidadas por avós ou por tios, né? Então, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com o cuidado primário desse bebê está inserido, né? Desse bebê ou dessa criança, está inserido ali na parentalidade. Os cuidados secundários os cuidados de tios, de tia, que vai ali, tem contato com a criança esporadicamente, ou um professor, né? Então, são os cuidados secundários. Já os primários está ali inserido, tá? Dentro desses cuidados aí, imediato para a criança, das necessidades básicas dessa criança, tá? Bom, mas trazendo esse olhar, né, para a maternidade e para a paternidade, com mais ênfase aqui também na maternidade, tá? Mas eu também vou trazer para vocês questões da parentalidade, né, num todo, né, nesse cuidado integral dessa criança ou desse bebê, tá bom? Bom, geralmente, quando a gente começa a imaginar isso na vida adulta, se queremos ou não ser pai ou ser mãe, a gente fica na dúvida, né? Será que de fato eu sei ser mãe? Será que de fato eu sei ser pai? E essa é uma pergunta, né, muito ampliada na realidade, né? Porque o que é ser pai para mim, né? Qual que é o meu referencial de pai? Qual que é o meu referencial de mãe? O que precisa ter, né, para ser uma boa mãe? Quando a gente vai falar de maternidade, não é como se a gente fizesse primeiro ali uma faculdade, um curso, a gente se preparasse, né? Ou então, né, vamos fantasiar um pouco essa questão. Quero ser mãe, alguém vai entregar um manual. E ali o manual ele tem um passo a passo de como fazer. Então não é bem isso, né? A gente precisa estar inserido de forma consciente e inconscientemente para gerar e cuidar desse bebê, né? Então as nossas representações, elas já vêm sendo inseridas bem antes do que imaginamos, tá? Por exemplo, né, tem muita gente que defende
a teoria que a gente começa a construir a paternidade e a maternidade na gestação. Só que se a gente for olhar um contexto histórico, na realidade não é na gestação, né? Ela é bem antes. A gente começa a construir a parentalidade, né? A função materna e a função paterna ainda na nossa infância, tá? Né? Mas não é todo mundo que na vida adulta deseja ou pode ter um bebê. Porém, as representações, elas já acontecem independente da sua decisão na vida adulta, tá? Quando você tá na vida adulta, que você olha para esse novo papel, né, e se sente mais preparado, né, para ter um filho, ou de repente esse bebê veio de uma forma surpresa, ali você já começa a transição da parentalidade, tá? Então é diferente eu construir essa paternidade e maternidade lá atrás da minha infância e de fato fazer essa transição já na vida adulta, tá? Então lá na nossa infância, se a gente for parar para pensar, a gente já começa a ter contato com um pouco de cuidado, né? De como cuidar de um bebê, de como cuidar, né, de outra pessoa, através das nossas representações, tá? O que é as nossas representações? Quem está inserido ali com a gente. Então, por exemplo, as crianças, elas olham a maneira como o pai cuidam delas mesmas e representa ali pegando uma boneca, por exemplo, né? Pegando uma boneca e cuidando da boneca daquele jeito, né? Às vezes a menina olha ali, né, percebe como que a mãe maneja ela, pega ela no colo para dar a amamentação e ela acaba fazendo isso também com a sua boneca. E aí vai construindo ali, né, a representação materna dela. E é muito interessante esse ponto, porque se a gente for observar, né, para quem já tem um filho, né, ou já tá no segundo, ou talvez tenha um sobrinho, um primo, se você for olhar as brincadeiras, né, mais manuais dessa criança, porque a gente sabe que hoje a gente tem aí uma briga, né, entre o digital, o eletrônico e as brincadeiras que a gente tinha antigamente, né? A gente foi inserido, né, com o passar do tempo, a gente foi inserido em outro contexto de mundo, né? Então, talvez você brincou mais na rua e hoje você não vê tanta criança brincando na rua, né? Você já vê a criança mais voltada para si, dentro de casa, né? Enfim. Mas antigamente a gente tinha esse lugar e hoje ainda temos, né? Se a gente consegue inserir nos nossos filhos, a gente começa a perceber que dá para resgatar algumas situações que a gente vivenciou, né, na nossa infância, a gente passar e a gente chama aí de uma passagem transgeracional, né? Então eu pego aquilo que eu fiz lá na minha infância e eu replico para o meu filho. Então é importante a gente aproveitar esses momentos para repassar alguns pontos legais da nossa infância. E o brincar de boneca, por exemplo, para mim tá muito forte, né? Eu brinquei muito de boneca. E hoje, quando eu olho a minha filha brincando de boneca, representando até algumas falas minhas durante o dia, e aí opa, né? Como eu tô sendo vista por ela. E essa representação que ela tá fazendo aí para a vida adulta dela, tá? Então veja, né? Esse olhar da paternidade, da maternidade, a forma de cuidar, ela começa muito antes do que a gente imagina, né? Através ali dos 2 anos mais ou menos, que a criança já tem aquele desenvolvimento daquela linguagem, então você percebe que ela vai falando, né? Não vai ficar de castigo, né? Agora é a hora da lição. Né? Isso acontece o tempo todo aqui em casa, né? São 2 filhos, e um menino e uma menina, e eu percebo muito esse brincar de casinha, né? O menino também tá inserido nisso, né? Então, até um ponto, né, pra gente poder olhar, porque antigamente não era permitido, e eu acho que ainda hoje, em algumas famílias, ainda não é permitido o menino brincar de boneca, né? Com medo do que pode acontecer, enfim, né? Mas
na realidade, quando a gente permite, né, que o homem, né, que a criança, menino, ela tenha contato com uma boneca, nós estamos auxiliando, ajudando esse homem a se tornar um pai. Por que que hoje em dia os homens têm muito mais dificuldade, né, de cuidar da criança? Enfim, né, a gente algo para a gente se pensar, que a gente tirou, né, antigamente era tirado esse lugar do homem do cuidado do bebê, e hoje ele tem muito mais dificuldade para exercer, né, alguns homens têm mais dificuldade para exercer, né, e entender qual é o lugar dele nesse papel, aonde entra, onde ele consegue entrar, aonde ele não consegue entrar, né, aonde é o referencial de mãe. E tem alguns homens também que olha e vê só a mulher, né, como a cuidadora principal, a cuidadora primária desse bebê, e ele vem só para auxiliar. E não é bem assim, né? Eu costumo dizer que pai não é rede de apoio, tá? A rede de apoio, para quem não sabe, é quando a mulher, ela tem o bebê e ela precisa ali, né, que toda a função que era dela, que era limpar a casa, cozinhar, né, organizar, se tiver um filho mais velho, ajudar esse filho mais velho no se arrumar para ir para a escola, ajeitar as coisinhas dele. Então é bom que quando ela tenha o bebê, ela consiga essa rede de apoio que possa fazer essas funções para que ela possa se concentrar no cuidado do bebê, tá? E aí, muitas mulheres eu escuto dizer, ele me ajuda, né? O meu marido, o meu companheiro me ajuda. Só que na realidade o pai não ajuda, ele faz a parte dele. E nós temos que mostrar também para eles, né? Como fazer, porque eles realmente não sabem, né? Eles realmente não, é tudo muito novo, da mesma forma que é novo para nós, é novo para eles. E a partir do momento que eles também estão abertos, né, para esse processo de aprendizagem, se torna mais leve esse processo, né? Porque é muito pesado. A mulher, ela sempre foi vista como a figura principal do cuidado da criança. E isso há muito tempo atrás. Se a gente puxa aí alguns livros da própria psicanálise, por exemplo, vai trazer a mãe como essa figura principal do cuidado. E hoje, com os pais modernos, com o mundo contemporâneo, a gente tem achado mais e mais pais que querem estar neste lugar também principal, tá? E que a gente pode auxiliar, mostrando como fazer, né? Ajudando e auxiliando esse pai também, aonde consegue ir, aonde não consegue ir, aonde precisa de nós dois, qual é a função que, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Um pai que tem uma filha mulher, por que que só a mãe pode pentear o cabelo dela, por exemplo? Né? Por que que esse pai não possa aprender, né, fazer uma trança, fazer um coquinho diferente? Então a gente percebe que alguns pais já ficam mais predispostos para isso, né? Para poder trazer também esse cuidado que até então era dito que era, né, somente aí a figura feminina que representava, tá? Então a gente tem percebido aí o avanço da paternidade moderna na construção dessa parentalidade. O comportamento parental, ele vem sendo transformado ao longo da nossa história. Quando a gente vai olhar um modelo de maternidade, paternidade mais antigo, a gente já percebe que antigamente os pais eles tinham uma outra maneira de educar, né? Dentro do nosso contexto histórico, se a gente for puxar desde lá de trás, a gente tem ali, né, a construção desse amor materno. Então, nem sempre foi a mulher que pariu o seu bebê, que dava ali os cuidados primários do seu bebê, tá? Geralmente a mulher ali, na época mais antiga, ela paria o bebê e entregava o seu bebê para uma ama de leite, né? E não tinha tempo de construção, né? Hoje, quando a gente tem ali, descobre que está gestante, que está grávida, a gente começa a se questionar, né? Qual é o modelo de maternidade e paternidade que eu quero trazer para os meus filhos, né? O que eu quero que o meu filho veja, que não passe, né, pelo que eu passei, ou que passe pelo que eu passei, que foi interessante. Eu achei que foi muito bom para minha evolução, por exemplo, enquanto pessoa.
Então a gente começa a olhar, né, o que cabe e o que não cabe. E é exatamente esse o ponto, tá? Nós temos a tendência, né, na verdade, de escutar muito dos nossos avós, até dos nossos pais mesmo, né? Na minha época eu já tinha feito isso. Na minha época não era desse jeito, né? A criança respeitava mais, a criança, sei lá, tinha mais, enfim, mais respeito pelo pai, enfim, né? Mas na realidade não. Na realidade a gente vivia era com medo, né? Porque as consequências daquela época eram outras, né? Só que a gente vive num mundo em constante transformação. Então a nossa forma de maternar e de paternar, ela também foi sido transformada ao longo da história, né? Então hoje muita coisa que acontecia antigamente não cabe mais hoje, né? A gente não pode achar que, por exemplo, uma questão, né, de comportamento da criança vai ser resolvida através lá de uma surra, né? Hoje em dia até tem, enfim, tem o Código de Defesa aí, né, da criança e do adolescente, né? Então não nos permite mais começar a fazer coisas que os nossos pais faziam, né? Ou os nossos avós, os nossos bisavós, enfim, a gente precisa estar aberto, né? A gente precisa olhar esse novo mundo, como está sendo construído. A gente entende que a nossa dificuldade hoje ela é outra, né? Com o passar do tempo, a gente vai percebendo outros tipos de criança, né? Crianças que de 9 anos de antigamente, que geralmente sentavam e preocupava-se em brincar, preocupava-se em entender um pouco mais as coisas mais lúdicas, né, mais manuais. Hoje a gente está diante de uma criança de 9 anos, às vezes até que tem, né, algumas questões, como depressão, por exemplo, né? Na minha época de faculdade, a gente não diagnosticava criança com depressão, só que hoje mudou muita coisa, né? Então hoje tem sim protocolos, mas a gente percebe que existem outras situações, né, que a demanda dos nossos filhos hoje em dia está diferente, então nós precisamos estar diferente para a construção dessa parentalidade, tá? E aí quando a gente vai olhar para a transição dessa parentalidade, então vamos voltar lá no exemplo, né? Uma mulher que está gestante, então o casal está grávido, né? O homem ele já tem que começar a ser inserido desde a gestação, tá? Ele poder entender o que está acontecendo, como que é formado esse bebê, quais os cuidados que essa mulher precisa, tá? A gente precisa trazer essa sensibilidade para o homem, porque homem, eles não têm muito a ideia, e eu acredito que seja da questão masculina mesmo. Então, quando eles têm a notícia que serão pais, dificilmente eles sentam e vão procurar como se desenvolve o bebê. Geralmente é a mulher lá que baixa um aplicativo ou que vê na internet, que tá com 7 semanas, aí olha o que se forma na sétima semana e aí compartilha, né? E geralmente nesses aplicativos de informação, falar, o seu bebê hoje tá do tamanho de uma laranja, aí a gente fala, nossa, né, olha uma laranja, e aí a gente já imagina esse bebê, a gente já começa a tentar entender, né, como é que tá acontecendo aqui dentro, diferente do homem, que ele não tem essa perspectiva, né, o homem, ele tem geralmente uma noção maior do que tá acontecendo, tá? Quando ele percebe, ele começa a ver a barriga mexer e ele consegue sentir o bebê mexer dentro da barriga da mulher, tá? Então ele começa a ter uma percepção maior, né, que de fato tá sendo gerada, como se a ficha fosse caindo aos poucos, né? Alguns homens relatam que a partir do nascimento, que aí eles falam, nasceu o bebê e nasceu um pai. É como se realmente ele estivesse nascendo no bebê. Então é virado uma chavinha ali, aí ele passa a ter o senso
de responsabilidade pelaquele bebê, diferente da gestação, né? Então, nós precisamos sempre chamar aí o pai para participação, né? Então, é importante que eles acompanhem o pré-natal, é importante que eles acompanhem a ultrassom, que tire as suas dúvidas, tá? Que entenda o que está acontecendo com a sua mulher nesse processo, porque tudo isso é o início dessa construção da parentalidade, tá? E quando a gente fala de construção da parentalidade, não tem nada pronto, então ninguém nasceu sabendo ser mãe, sabendo ser pai, tá? Quando o bebê nasce, nós temos uma noção de como é, mas a gente não sabe na prática como será. Então a gente se prepara através de curso, a gente se prepara através de workshop, mas o dia a dia ali, né, que vai, essa preparação, ela vai nos dar uma noção do que esperar, mas o dia a dia ela é construído, porque nós somos seres diferentes, então não tem um passo a passo igual para todos, né? Cada criança se desenvolve de uma forma e cada pai, cada mãe se desenvolve de uma forma, tá? E por que que a gente sempre diz que a parentalidade ela é construída, tá? Porque quando a gente tá ali logo depois do pós-parto, os 3 meses do bebê é um. Então, às vezes é mais intenso, às vezes a gente fica mais perdido, a mulher ali tá com todos os hormônios que estavam em alta na gestação, ela tem uma queda brusca desses hormônios, tá? Depois do nascimento do bebê, então ela tá tentando também entender a identidade dela, o homem também, né, tá tentando entender qual é o papel dele naquele momento, aquele papel social dele. Então, está vivendo ali uma etapa, digamos assim. E com o passar do tempo, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos, 20 anos, você vai vivendo outras etapas que requer outros aprendizados, tá? Então, veja que o processo de parentalidade, ele está em constante construção. Ninguém nasce sabendo ser mãe e ninguém nasce sabendo ser pai. A representação social da maternidade e da paternidade é diferente para cada indivíduo, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho um modelo de mãe, né? Eu cresci como uma mãe, né, uma mãe solo. Então, a minha mãe, ela sempre foi o pai e a mãe do processo. Já diferente do meu marido, que teve o pai dele num período da vida dele. Então, veja, né, que ele tem o referencial de pai, de mãe, e eu tenho o referencial de pai e tenho o referencial de mãe. Quando nós decidimos ter filhos, a gente traz essa bagagem com a gente, tá? De forma consciente ou de forma inconsciente. E às vezes a gente olha alguns pontos e fala, não, eu vivi, né, um exemplo aqui, tá? Uma criança que viveu em um lar conturbado, né? Onde o pai de repente bebia, a mãe sofria algumas questões, ou até mesmo diferente, né? Um lar onde o pai e a mãe não demonstrava para os filhos o seu amor um pelo outro, né? A gente tem muita restrição, então não podia tocar, né? Eles não podem ver a gente se beijando, não pode ver a gente se dando carinho, né? Se aproveitando naquele momento, então a gente não viu. E aí a gente constrói, né, a nossa personalidade a partir daquilo que a gente vivenciou e a gente olha o que queremos trazer para os nossos filhos. E nesse ponto a gente pode estar diante de um conflito. Por que diante de um conflito? Porque talvez a representação que eu tenho de pai e de mãe não é de acordo com a representação que meu marido tem, por exemplo, com o referencial dele de pai e referencial de mãe, tá? E é aí que a gente vai juntar para construir aí um novo histórico, uma nova cultura, uma nova crença, tá? De acordo com o que nós acreditamos. Em alguns momentos, né, a gente vai se perceber
com um modelo que a gente vai olhar e falar, poxa, bacana esse modelo, né? Diferente do meu modelo, hoje meus filhos têm um modelo diferente. Mas em alguns momentos a gente não vai conseguir, né, transferir de forma diferente, tá? Então, por exemplo, já escutei alguns pais falarem, né, e pesquisas científicas também trazem que alguns pais que não tiveram afeto, né, que foram privados de afeto, não conseguem ter afeto com o seu bebê. Então ele olha, né, logo após ali o nascimento do bebê, e ele não consegue trazer amor, não consegue trazer vários aspectos, né, para esse bebê de cuidado, de acolhimento, né, de carinho, de estar perto. E ele tem esse bloqueio, né? Ele não consegue transmitir isso. E já a mãe, ela já tem um modelo diferente. Então ela causa uma certa estranheza, ela olhar e falar: "Nossa, mas como é que meu marido, né, o meu companheiro não consegue, né, dar amor pro meu filho?" E não é um amor assim, de gostar, tá, da criança. Eu tô falando realmente no afeto, né, de pegar, conversar, né? As pessoas geralmente olham o bebê e falam: "Nossa, mas será que eu ler um livro para ele de fato vai fazer alguma coisa, né?" Porque parece que o bebê, né? Mas sim, ele está em constante evolução também. Então, ler para o bebê desde a barriga faz uma baita diferença, tá? Você está ajudando na construção e na formação desse bebê. Então, o vínculo, ele tem que começar desde aí, tá? Desde a barriga da mãe, é necessário aí a formação desse vínculo. Então, através, né, de músicas, através de livros, a gente consegue construir. Então, veja, tem muito casal que entra em conflito, né, quando são pais, porque é diferente para cada um. Então, eu quero transmitir valores diferentes, talvez, tá? E alguns valores a gente consegue enxergar que dá para ajustar, que dá para melhorar, que dá para tirar, mas tudo isso aí é uma grande parceria, né, da parentalidade para a gente poder construir de maneira saudável, né, o processo aí de desenvolvimento dos nossos filhos. Esse processo da parentalidade é muito importante que ele passe, né, por grandes reflexões pra gente, tá? A gente precisa olhar, né, nosso modelo de referencial de pai, quem representa, né? Quem exerce esse papel que eu olho e falo, caramba, esse é o modelo que eu gostaria de seguir, né? Tem alguém da minha família, né, que me representa essa maternidade, essa paternidade? Mas ideal, né? Não que seja a minha real. A gente sabe que cada maternidade, cada paternidade é uma. Mas a gente pode usar uma como base, né? A gente pode trazer para nós o que nós queremos para os nossos filhos, né? Precisamos tomar um pouco de cuidado, porque às vezes colocamos diante dos nossos filhos as nossas expectativas, tanto de desejo e medo. Então, por exemplo, medo de não ter, né, de repente, o amor que eu tinha pelo meu pai, né? O meu pai não transferiu esse amor, então eu vou encher de amor essa criança. Às vezes a gente fica tão apegado no modelo que a gente não viveu e a gente quer poupar o nosso filho de viver isso, que a gente não enxerga que talvez esteja fazendo até mais mal, né, para o bebê ou para a criança do que bem. Então, cabe sempre uma reflexão, né, sabe? Cabe sempre uma reflexão se de fato eu estou tentando criar o meu filho ou se eu estou tentando criar a criança em mim que eu gostaria de ter sido, né? Que os meus pais tivessem me criado daquela maneira, tá? Então, a gente sempre tem que tomar esse olhar de uma maneira mais leve, questionando mesmo, né? E talvez, eu sempre costumo dizer que o nosso melhor avaliador, nosso melhor professor é a própria criança, né? Ou o bebê. Quando a gente fala de criança, a gente pergunta para a criança, né? Filho, tá bom assim?
Você gosta? E, gente, tá tudo bem, tá? Fazer perguntas pro seu filho, né? Então, por exemplo, a gente beija bastante. Filho, você gosta da forma que a mãe te trata? E deixar ele falar, né? Não, não é muito legal, pega muito isso, pega muito aquilo, porque nós estamos criando seres humanos diferentes. Embora semelhantes a nós, mas é diferente. Ele tem a diferença dele, a individualidade. Então, a gente precisa chamar essa criança para nós, tá? E quando é bebê, o que que a gente pode, né? Como é que a gente pode ter a certeza, ter esse feedback, né? Dessa avaliação que se está bom ou não a forma que eu estou tratando o meu bebê. Percebendo as interações dele com você mesmo, né? Eu gosto muito de trazer para os meus filhos a maneira do desenho. Então eu falo para eles, né? Vamos fazer um desenho sobre a mamãe. E ali, né, quando eles vão desenhando, ou fazendo o desenho, e depois eu peço para explicar o desenho, e aí eu vou entendendo como ele se vê. Às vezes eu faço pergunta para os meus filhos, né? Eles já estão numa idade que cabe algumas questões, então eu pergunto para eles, falo, como é que é para você ser um irmão mais velho, né? Tenho dois, o menino é o mais velho, e ele fala várias coisas, né? E aí eu falo para ele, não pedindo para ele trazer o olhar sobre ele, né? Mas eu falo assim, em geral, como é que você acha que é estar no papel de irmão mais velho? E ele vai trazendo várias coisas e depois a gente vai brincando, né? E aí eu começo a perceber, né? Como é que eu tô tendo retorno da forma que eu estou criando ele, se de fato tá fazendo, né, diferença para o meu filho ou se precisa de algum ajuste. Então entenda, né? O processo de parentalidade, ele vai estar sempre em construção. A gente não nasce sabendo ser mãe, a gente não nasce sabendo ser pai, tá? Se a gente for olhar o contexto histórico novamente, antigamente não tinha nem fralda de descartável. Nós, né, os pais precisavam fazer a fralda de pano. Hoje, se eu for passar esse valor para minha filha, ela vai falar, ué, né? Como assim? Como é que eu faço para amarrar a fralda da minha filha, né? Vamos imaginar se a gente já nascesse sabendo ser mãe e não tivesse evolução e não tivesse aí um processo de construção, né? Ver se faz sentido para você. A fralda de pano era utilizada antigamente. Eu vou pegar essa mesma fralda de pano e quando eu for vó, eu vou falar para minha filha que ela deve usar a fralda de pano. Não cabe, né? Não é o momento. Eu nem sei qual vai ser a fralda que vai ter até lá. Mas hoje em dia tem aquela fralda que parece uma calça, né? Que dá para vestir no bebê. Tem vários outros tipos de fralda, né? Que eu tô super desatualizada com essa questão, mas a gente sabe que tem, né? Vários modelos, fralda noturna, diurna, enfim, é o mundo moderno, né? É como o nosso mundo está evoluindo. E nós, enquanto pais, a gente precisa evoluir nesse mundo. A gente precisa ter o olhar da parentalidade como uma construção, uma via de mão dupla, né? E aí a gente olha para esse casal e a gente fala para esse casal, né? Vamos construir juntos, né? Você olha para o seu marido, você olha para sua esposa, para o seu companheiro, para sua companheira. E olha qual é o modelo, né? Conversem sobre isso, falem sobre isso se você ainda está gestante. Fale qual é o modelo de pai que você gostaria de ser para o seu filho. Fale o modelo de mãe que você gostaria de ser para o seu filho, o que você não gostaria de ser. E um detalhe, tá, gente, que eu não posso terminar esse vídeo sem falar, que é sobre a culpa, né? Então, permita-se errar também. Os nossos pais erraram na tentativa de acertar e a gente também vai errar na tentativa de acertar, tá bom? Mas esteja aberto a desconstruir algumas crenças, a reconstruir valores, tá? Diante dos cuidados e desenvolvimento dos seus filhos, que vai fazer muito sentido para vocês. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu trouxe bastante informação de como é essa construção da parentalidade. Para você que gostou, clica aí no joinha, tá? Compartilha esse vídeo com mais gente. Não se esqueça de se inscrever no canal,
que você tenha acesso aí todas as informações que a gente sempre está trazendo aqui de terça e de sexta-feira, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também possam ser acessadas, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!